Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior, um programa do GRESG com Guaraci Silveira. Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão. De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida. Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior, artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente, de 1858 a 1869. Hoje vamos estudar o pensamento de Charlet. Ele é de dezembro de 1792 a dezembro de 1845. Esse estudo está na coleção da Revista Espírita de julho de 1860. Aliás, está na Revista Espírita de julho. Há uma coisa entre vós que sempre excita a vossa atenção e a vossa curiosidade. Esse mistério, uma vez que o é bem grande para vós, é a ligação, ou antes, a distância que existe entre a vossa alma e a dos animais. Mistério que, apesar de toda a sua ciência, Buffon, o mais poético dos naturalistas, e Cuvier, o mais profundo, nunca puderam penetrar, não mais que o bisturi vos detalha a anatomia do coração. Ora, sabeis, os animais vivem e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Estabelecido isto, resta demonstrar-vos que, quanto mais o homem avança, não segundo o tempo, mas segundo a perfeição, tanto mais penetrará a ciência espiritual, aquela que se aplica não somente a vós, mas ainda aos outros seres que estão abaixo de vós, os animais. Eu achei interessante quando ele disse aqui que tudo que vive pensa, então os animais também pensam. É claro que nós temos que entender que o pensamento animal é um pensamento muito, muito simples, né? O André Luiz chega a falar que não é um pensamento contínuo naqueles animais, os mamíferos superiores, mas tem alguma coisa nos animais que fazem com que eles tomem uma decisão, com que eles atuem naquele ponto que precisam atuar. Então, nós vamos ter no futuro, né, um conhecimento bem mais apurado sobre isso, né? Então, nós vamos conhecer muitas coisas? Estamos conhecendo? Estamos. E também saberemos dos animais, que é muito importante saber sobre isso. Não é? Deus, desculpa, né? Exclamarão alguns homens persuadidos de que a palavra homem signifique todo o aperfeiçoamento. Mas há um paralelo possível entre o homem e o animal? Podeis chamar inteligência o que não é senão instinto? Sentimento que não é senão sensação? Podeis, em uma palavra, rebaixar a imagem de Deus? Responderemos, foi-se um tempo em que a metade do gênero humano era considerado como uma classe dos animais, onde o bicho não era considerado como nada. Um tempo que agora é vosso, onde a metade do gênero humano é considerada como inferior e o animal como besta, pois bem, do ponto de vista do mundo, assim o era, é verdade. Do ponto de vista espiritual, é de outro modo. E aqui que nós temos que pensar, refletir. Então, nós temos muito essa mania, né, de medir o mundo por aquilo que nós vemos aqui. Mas tem um mundo espiritual. E lá no mundo espiritual é que as coisas acontecem. Aqui são reflexos das coisas do mundo espiritual. Como diz André Luiz na sua obra, o que nós temos aqui são apenas reflexos de lá. Então, esses conhecimentos também sobre o homem, dele ser isso, ser aquilo, animal ser isso, aquilo, são apenas reflexos de mentes que ainda não
conseguem atingir um grau maior. Mas, mesmo no mundo espiritual, existem mentes superiores que vão dirigindo tudo isso. Então, o homem pensa de uma maneira, ele acha que é isso, acha que é aquilo, mas tem sempre uma mente superior dirigindo. Então, ele está dizendo isso aqui. Quando chega no mundo espiritual, a vista se vê de outro modo, né? O que diriam os espíritos superiores do homem terrestre? Dizem os homens dos animais. Tudo é findo na natureza. O material como o espiritual, ocupemo-nos, pois, um pouco dessas pobres bestas, espiritualmente falando, e vereis que o animal vive verdadeiramente, uma vez que pensa. Isso serve de prefácio a um pequeno curso que vos darei a esse respeito. De resto, quando vivo, disse que a melhor parte do homem é o cão. Nos mundos avançados, os animais são de tal modo superiores que para eles a mais rigorosa ordem se faz com a palavra, e entre vós, muito frequentemente, com o bastão. Em Júpiter, por exemplo, uma palavra basta, e entre vós, muitos golpes de chicotes não bastam. Entretanto, há um progresso sensível sobre a vossa terra e que não se explicou nunca. É que mesmo o animal se aperfeiçoa. É claro, né, que eles estavam falando no século XIX. Hoje o animal já é um pouco melhor tratado aqui na Terra, mas pouco se sabe da evolução do animal. Algumas tentativas foram feitas, né? Os naturalistas, como o Charles Darwin e outros mais, né? Wallace, né? O Alfred Wallace, e também outros grandes estudiosos desse assunto, tentam entender essa evolução no animal, esse progresso sensível, né? Mas um dia saberemos de tudo isso. Então, hoje, os animais ainda são uma incógnita para o homem, muito embora muitos amem os animais, né? A ponto de quase considerá-los como um membro de suas famílias. Aliás, considerar, né? Assim, outrora, o animal era muito mais rebelde ao homem. Há também progresso de vossa parte por compreender instintivamente esse aperfeiçoamento dos animais, uma vez que proibis de bater neles. Eu disse que é um progresso moral para o animal. Há também progresso de condição. Assim, o infeliz cavalo batido, ferido por um charreteiro, mais bruto que ele, está comparativamente numa condição muito mais tranquila, mais feliz do que o vosso carrasco. Isso aqui é uma lição muito grande, né, gente? Muito grande, de como se trata os animais. Como a gente hoje tem, né, essas instituições que cuidam dos animais, são meritórias, né, porque modificaram completamente a como se lida com o animal. O animal, gente, é uma alma que está em progresso, está crescendo para Deus. Mas, assim, é bom a gente sempre lembrar isso, viu? Animal é animal, homem é homem. A espiritualidade nos lembra isso o tempo todo, né? Não é toda justiça e deve-se admirar que um animal que sofre, que chora, que é reconhecido vingativo segundo a doçura e a crueldade dos seus senhores, tenha recompensa por suportar pacientemente uma vida cheia de torturas? Deus é justo. Antes de tudo, e todas as suas criaturas estão sob suas leis, e as suas leis dizem: todo ser fraco que sofrer será indenizado. Eu entendo sempre, comparativamente ao homem, e ouso acrescentar, para terminar, que o animal frequentemente tem mais alma, mais coração que o homem em muitas circunstâncias. Esta informação é importante, né, para a gente pensar seriamente sobre ela. Então, o que se deve ter de certeza, isso nós temos que trazer conosco, é que os animais estão evoluindo para chegar ao homem, assim como o homem está evoluindo para chegar ao santo. É tudo uma questão de lógica, de justiça. Tá bom? Guarde isso aí. Um grande abraço. Obrigada por estar conosco nesse estudo.
Aguardamos você para o próximo encontro de pensamentos da espiritualidade superior.